dia, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma grande amiga, psicoterapeuta também, a Débora, e logo logo ela já entra aqui com a gente. Bom dia, Débora. Deixa eu só esperar aqui. Bom dia, Andréia. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Ver solicitação. Ver se deu certo. Gente, eu não sei mexer muito no Instagram, tá? Então, deu certo. Daí, acho que a sua câmera tá virada. Bom dia! Bom dia, Que tudo alegria bem? ter você aqui. Tudo bem, e Ah, você? tudo bem, a alegria é minha. Nossa, que ótima oportunidade. Eu que agradeço aí. Fico muito feliz que você aceitou o convite. Muito O Dé, obrigada. Oh, a gente estava conversando, né? E a gente vai trazer um tema aqui que eu acho muito pertinente, né? Que a gente trabalha muito lá no nosso grupo, né? De formulações, de psicanálise e formulações religiosas, a respeito do amor, né? E sim, assim, quando a gente fala do amor ao próximo, a gente também tem que pensar no amor próprio, né? exatamente, né? E é uma das coisas que a E gente vai trazer aí hoje, né? Sobre o amor próprio, né? E também sobre sim, o amor ao sim, próximo, né? sim, que tem tudo a ver com a psicanálise, né? Tudo Porque a ver. assim, na Bíblia tem uma parte lá que Deus fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E para eu poder realmente amar o próximo, eu preciso ter vivenciado esse amor, né? Ali na primeira infância. E aí você vai trazer, né, uma parte da Bíblia que eu acho lindo, adorei, assim. E aí, se você quiser, fica à vontade, né? Primeiramente, né, eu quero falar aí bom dia para todo mundo, bom dia para quem já está aí, para quem vai entrar posteriormente. É um prazer poder estar aqui, foi sensacional esse convite, me sinto honrada por estar aqui com você hoje. E como nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, né, é, como amar a nós mesmos, né? Então, para que eu possa estar com o outro, eu tenho que amá-lo, não dá para estar com ele sem ter esse amor, né? E aí eu gostaria de trazer aqui essa palavra que está lá em 1 João 4,19. Eu vou ler esse pedacinho aqui, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, antes da gente amar a Deus, antes da gente ter esse sentimento por Deus, por Jesus, né? Ele traz aqui na Bíblia que ele nos amou. E isso vai muito de encontro com o que a psicanálise traz, né? Que para que a gente possa amar o outro, que a gente possa reconhecer que nós nos amamos, os nossos pais têm que nos amar primeiro. A gente precisa ter sido amado lá na infância para na fase adulta conseguir amar ao outro, conseguir amar a nós mesmos, né? Perfeito. E assim, quando a gente pensa até na questão da clínica, né? Enquanto psicoterapeuta, a gente também precisa amar o nosso paciente para estar ali com ele, né? E além disso, às vezes muitas pessoas às vezes me perguntam assim, a maioria dos meus pacientes me perguntam, Vanessa, mas como que eu aprendo a me amar, né? Porque assim, as pessoas acham que o fato de, por exemplo, de eu fazer uma academia, o fato de eu cuidar um pouco de mim, não quer dizer que eu estou realmente me amando, verdadeiramente, né? Pode ter eles fatores aí junto. E aí muitas pessoas perguntam, né? Mas como que eu faço para me amar, né? Para aprender a me amar? E, e um dos princípios é justamente esse: eu ter tido essa experiência lá atrás, né? Ter um mínimo, pelo menos um mínimo de amor, né? Se eu não tenho, se eu tenho esse mínimo de amor, no processo de psicoterapia, lá dentro do set terapêutico, o analista, com este acolhimento, né, com este amor, ele consegue fazer, transmitir isso para o paciente, e o paciente começa também a aprender a ser amado, né? Então ele vive essa experiência ali também no set terapêutico. Eu acho muito interessante isso.
E além dessa questão, né, da gente poder... Esse dia eu estava assistindo um vídeo do professor Renato, que eu achei fantástico, né? Ele é o amor, assim, né? Ele traz umas coisas muito... Ele é muito sábio, né? E ele trouxe uma questão que, assim, eu preciso aprender a me reconhecer, porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu vou ter que reconhecer, não sei o quê, nananã. Só que, assim, o nosso valor, reconhecer o nosso valor já está dentro da gente. Ele não está fora. E muitas das vezes a gente fica buscando fora, né, esse valor. Então, é justamente isso, a gente passar também a aprender a olhar para dentro, né, da gente, reconhecer os nossos pequenos atos, reconhecer o que a gente faz, que às vezes a gente não dá conta de fazer tudo, mas reconhecer aquele pouco que a gente consegue, né, e falar, nossa, que bom que eu consegui. Talvez não saiu perfeito como eu queria, né, mas eu consegui. Então, assim, passar a reconhecer isso também, né, Dé? E eu acho tão interessante, Ivan, que dentro ali do setting analítico, principalmente no início, né, a gente ainda não consegue olhar para isso. A gente tem uma ilusão de que nós estamos nos amando. Então, é como você trouxe, eu estar indo ali, eu ir numa academia, ou me cuidar externamente, né? Por exemplo, fazer cirurgias plásticas e tudo mais. Ah, mas eu estou me cuidando. Aí eu vou numa loja e compro várias roupas. Ah, mas eu estou me cuidando. Né? Isso é uma ilusão. Na verdade, não significa que Sim, você está tendo um cuidado significa que você está tendo cuidado, mas não que você está se amando por isso. Talvez esse cuidado pode ser uma válvula de escape de outras coisas, ou até mesmo uma fuga. Mas o que é sim, interessante é que dentro do setting analítico, nesse começo, a gente começa principalmente a perceber que isso é ilusório. E também que às vezes nós dizíamos sim para todos. E quando a gente diz sim para o outro, normalmente nós estamos dizendo não para nós, né? Em algumas vezes. E respeitar isso é importante, trazer esses limites. Então, dentro do setting analítico, a gente começa a entrar em contato com esses limites que às vezes eu não estava respeitando e que são os meus limites. Que muitas vezes eu queria dizer não, que eu acabo dizendo sim, mas eu não consigo dizer não, mas nesse momento que eu digo sim, que eu gostaria de dizer não, eu estou dizendo não para mim e sim para o outro, né? Faz sentido, sim, você? muito, muito. Tanto é que quando a gente vai andar de avião, né, a aeromoça, ela dá algumas explicações ali, né, caso aconteça alguma turbulência, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que a primeira coisa que ela fala é justamente essa questão, você pegar a máscara de oxigênio, né, e colocar primeiro em você. Depois você vai acudir do lado. Por quê? Para eu poder cuidar do outro, eu preciso estar bem. Como é que, de repente, né, eu estando ali triste, angustiado, isso aqui, eu vou cuidar do outro, né? Se eu não estou me sentindo bem, às vezes, como é que eu vou ficar só falando coisas positivas lá para o outro se eu não estou acreditando nem naquilo, né? Às vezes a pessoa dá a boca para fora. Então, assim, eu preciso estar bem comigo mesma, me acolher, que eu acho que é fundamental essa proposta também que o GEPA nos traz, né? A gente aprender a se acolher, né? Aprender assim, olha, hoje não estou bem, e tá tudo bem eu querer ficar um pouquinho mais tarde na cama, tá tudo bem hoje eu deixar a louça para amanhã, por exemplo, né? O amor próprio é isso, né? A gente se permitir. Porque eu acho que quando a gente começa a se acolher, a se permitir, a gente aprende a lidar com o outro também. Isso é amor. Eu respeitar o limite do outro, respeitar o momento do outro, né? Às vezes, por exemplo, vamos supor, eu gosto de deixar a louça da janta, tudo limpinho, lavado e tal. E às vezes o meu marido está em outro momento, um exemplo, tá, gente? Às vezes ele está em outro momento, ele está cansado, aí fala assim, hoje eu não vou guardar a louça não, vou deixar para amanhã. Então eu preciso respeitar isso. Porque se fosse eu ali, né? Então, acho que vem muito de encontro também com a palavra de Deus, né? Amar o outro como a ti mesmo. Então, assim, eu amar respeitando, me respeitando para que eu consiga respeitar o outro, né? O limite do outro também e o momento do outro. É Faz interessante, sentido? nossa, todo sentido. E aí, quando a gente olha para isso, para essa ideia de que eu preciso me amar primeiro, eu preciso cuidar de mim primeiro, eu preciso estar bem para cuidar do outro. Quando a gente olha para o atendimento infantil, né, nós trazemos muito isso. Então,
eu não tenho condições de ir para análise e pagar uma análise para o meu filho, né? Então, se você pode pagar para um, que você possa pagar para você, que você possa ir, porque isso se expande, né? A análise, ela se expande, e até mesmo nós, né, quando vamos, a gente começa a ver o quanto que ela vai se expandindo para as outras pessoas que estão ao nosso redor, para o casamento, né, para o marido, para os filhos, né, para parentes próximos ali, como pais, mães, né, sogros, sogra, irmãos, tios, né? Então, ela vai sim, ela vai expandindo, porque é bem isso. Eu começo a me reconhecer, eu começo a respeitar a mim, primeiramente, e daí eu começo a compreender também por que que o outro tem certas atitudes, e eu começo a expandir isso para o outro, respeitando e vendo que o outro também tem seus limites e que também está tudo bem. Não precisa fazer Sim, tudo, nós não precisamos ser heróis, nós não precisamos ser o melhor que todo mundo, porque cada um, o importante é que cada um seja si mesmo, seja você mesmo, porque isso importa, né? É isso que é buscado, né? A pessoa em si mesmo, né? Ela em si mesmo, sem precisar ficar buscando satisfazer sempre o desejo do outro e deixando a si para depois, né? sim, ser real, né? Isso é real. Eu acho perfeito quando a gente coloca essa questão, assim, porque a gente vive numa sociedade muito tóxica, né? Que exige que a gente seja feliz o tempo todo, que a gente não pode ter tristeza, Sim. e às vezes a gente tem, e tá tudo bem, né? A gente não vai ser feliz o tempo todo, 24 horas por dia, né? E, e às vezes a gente até se incomoda quando a gente vê o outro triste, porque como a gente não se permite viver essa tristeza, né? A gente se incomoda quando vê o outro triste. A gente não quer, fala, não, acorda, vamos, né? A vida continua, a vida não sei o quê, né? Vamos E aí, lá, às né? Com a vezes, positividade. às vezes até vai para o ataque, né? Atacando o outro porque eu não consigo me permitir, vendo que o outro se permite, então é Perfeito. demais para mim, né? E, Perfeito, perfeito. e é tão interessante que dentro da psicanálise, o quanto a gente aprende que o momento no qual eu estou com a energia baixa, que eu estou entristecido, né, que eu não estou muito bem, é nesse momento que eu cresço, é nesse momento que a minha psique desenvolve muito mais do que nos momentos no qual eu estou, né, super feliz, que eu estou super bem, né, alegre. Então é importante a tristeza, né? Tanto que na Bíblia tem uma Sim, passagem que fala, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, a vida é feita, né, como o professor Renato traz, das aspirais, né? Então, sim, o choro vai vir, mas após a tristeza, após o choro, vem a alegria. Então, para que venha essa alegria, para que venha, né, esse momento de felicidade, eu preciso passar pelo momento de tristeza. Então, é muito ligado, por isso que as formulações religiosas, né, para a gente faz muito sentido, porque está muito ligado psicanálise, Bíblia, o que está escrito né, nesses escritos religiosos. Então, por isso que a gente até tem, né, o nosso grupo aí que acontece toda quinta-feira às sim, 14 horas, aproveitando o sim. espaço, né, para poder falar sobre Perfeito. psicanálise e formulações religiosas, né? Porque muitos acham, ah, não, mas né, não tem nada a ver, isso não existe, ou a Bíblia fala uma coisa, outra coisa fala, a psicanálise fala outra, não, não é bem assim, não. Tá muito interligado. Muito do que a gente vê na psicanálise, né? E Freud já dizia, eu peguei o que estava ali, né? Que já existia para trazer. E é isso, já existe, já existia na Bíblia. Então, o Freud só trouxe para poder Sim. expandir. Perfeito. Eu, por muito tempo, assim, muitos anos, eu não conseguia, de verdade, assim, entender que elas podiam caminhar juntas, as formulações religiosas com a psicanálise, porque a gente tem aquela ideia, como a gente vem da área da psicologia, né, que é uma ciência, que ciência tem toda aquela questão, né, tipo, não existe Deus, que a gente vem do macaco, enfim, a gente não está aqui para discutir isso, mas é só para a gente poder entender, né, da onde que vem muitas das vezes essas questões, né, porque não pode andar junto. E se a gente parar para pensar, a psicanálise não é bem uma ciência, né? E, então, eu acho muito importante e eu achei maravilhoso quando eu passei a entender isso,
sabe? Que as duas realmente se complementam. Não é que elas se complementam, perdão, mas elas caminham juntas, né? Então, o que a gente vê na psicanálise, a gente encontra muitas coisas ali que Deus nos ensinou e nos deixou ali, né? Eu acho isso fantástico. E eu achei muito interessante quando você traz essa questão da espiral, né? Essa questão da posição depressiva da Melanie Klein e da posição esquizo. Porque quando a gente está lá na esquizo, a gente está no ataque, a gente está escolhendo o objeto, a gente está no ataque, a gente joga a responsabilidade para o outro, né? A gente culpa o outro o tempo todo. E quando a gente está na outra posição, que é esse momento aí que você trouxe, né? Essa questão da tristeza, né? Quando a gente se fecha internamente, né? A gente se fecha externamente, mas a gente se abre internamente. E daí a gente passa a se olhar para dentro, né? Eu acho fantástico isso. Porque realmente é isso que você trouxe. A gente começa a nos responsabilizar pelos nossos atos, a gente começa a ver o real, né? Porque quando a gente está na outra posição, a gente está na posição do ataque, a gente está na ilusão. A gente não está vendo todo o contexto, o real, de fato, o que está acontecendo, né? E na outra posição, não. Quando a gente desce ali para a espiral, a gente realmente consegue analisar o real, ver realmente o que está acontecendo ali naquele ambiente, no externo, né? E aí eu passo a me responsabilizar. Eu acho muito importante isso, assim. Muitas vezes esse processo é dolorido, mas é libertador, né? Viver ali na ilusão, você precisa ter uma energia muito grande para poder estar sempre sustentando a ilusão. Então, eu sou feliz porque eu estou iludido, ok. Mas você precisa estar muito, sempre sustentando isso. Então, é uma energia que sempre vai para poder sustentar a ilusão, a fantasia. Enquanto na realidade, por mais dolorida que seja, ela é libertadora. Você é você mesmo. Você não precisa criar máscaras, você não precisa estar o tempo todo se sustentando algo que não é. Sim, sim, perfeito. Perfeito o que você trouxe. Bom, Dé, você quer trazer mais alguma coisa, alguma Não, acho que é questão? isso. Acho que a gente trouxe bastante coisa, né? Para a gente poder começar o dia aí, né? Sim, sim. Olhando para isso, olhando para esse amor, olhando para si mesmo, né? Dando uma oportunidade. Quantas vezes a gente fala, eu preciso disso, mas não se permite. Então, que as pessoas possam, né, refletir sobre isso. Esse espaço é maravilhoso, né? Para esses conteúdos, para reflexão mesmo. E olhar para isso, olhar para nós é muito importante. Então, mas às vezes a gente Sim, precisa se permitir, porque às vezes a gente também não se permite, né? Então, sim, sim. acho que é bastante coisa aí para o pessoal poder refletir, né? Sim, eu estava aqui pensando, é igual, por exemplo, a dona de casa, né? Que acho que a maioria das mulheres são dona de casa também, né? E às vezes, eu estava aqui pensando, quantas vezes você tem aquela pilha de roupa para passar, e passar roupa, eu particularmente não gosto, e aí você tá ali em pé passando, fica ali horas, passando, 2 horas e tal. E às vezes você tá cansada, mas você fala, não, tem que terminar. Gente, tá tudo bem parar ali, deixar o resto da pilha de roupa, falar, não, depois eu passo, outro dia eu passo, tá tudo bem, né? A Passar gente não só se as permite muitas das principais, vezes. ou passar só as É, principais, né, Van? E fala assim, deixa essas aqui dá sim, para usar sem passar mesmo, e tá tudo bem, né? é, E a gente não se exatamente. permite, né, muitas vezes, né, se responsabilizar é isso, né? Perceber que se eu estou sofrendo, ou se eu estou passando por tanta cobrança, é porque às vezes eu não estou me permitindo. Então, essa responsabilidade, nesse ponto, é minha, não é do outro, né? Sim, e é uma cobrança interna, né? Não é externa. As- né? A gente se cobra muito interno. A gente tem um superego, assim, às vezes rígido, que fica nos cobrando o tempo todo, né? Que tudo tem que ser perfeito, não, você tem que dar conta, né? Depois a gente vai fazer até uma live, depois a gente vai divulgar essa live, né, Dé, a Sim, sim. respeito disso, que a gente tem que dar conta. O nosso superego nos exige que a gente tem que dar conta de tudo, mas a gente não dá conta de tudo, né? E quando a gente tenta dar conta, a gente adoece, Sim. né? Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, né? Não vai dar para assumir tudo, fazer tudo, né? Vou ter que abrir mão, Perfeito. né? Mas Obrigada, que Van, mais bom. uma vez, viu? Eu Estou que muito agradeço. feliz.
Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu acho que a gente tem uma conexão muito boa, né? E obrigada, de verdade. Acho que você trouxe muitos conteúdos aí bacanas que dá para a gente refletir, né? Durante o nosso dia aí, durante a nossa semana, enfim. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu que Obrigada a todos agradeço. aí também, né? Que estão nos assistindo, que vamos assistir. E aí, na semana que vem, temos mais papo de psicanálise. Deus abençoe a todos. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Só tenho que ver como que encerra. Calma aí.